Eldorado apresenta Palavra de Quem Decide. Olá, ouvintes. O Palavra de Quem Decide de hoje discute o calote dos precatórios ou dívidas judiciais do poder público com o cidadão. O mesmo Estado brasileiro, ávido na cobrança de impostos, aliás, acaba mais uma vez de exercer a sua criatividade ao inventar uma sobretaxa para a renda fixa e uma taxa para as cadernetas de poupança, pode levar décadas para honrar os seus compromissos com a população. Há casos, e não são poucos, que o cidadão morre antes de receber aquela dívida do poder público. Assim, o que fazer então? O pior é que isso acontece nos 3 níveis de governo: governos municipais, estaduais e também na União ou no governo federal. Qual o papel do Congresso Nacional nesta questão, Câmara e Senado? Por que os governos, repito, inadimplentes, não pagam o que devem? Falta dinheiro? Falta vontade? Confiam eles também na impunidade? É sobre esta questão que os nossos convidados vão se ocupar a partir de agora. São eles: Flávio José de Souza Brando, advogado e presidente da Comissão de Precatórios da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e Nelson Lacerda, advogado tributarista, especialista em precatórios, este último entrevistado pelo jornalista Josué Leonel. O Palavra de Quem Decide já está no ar. No Palavra de Quem Decide de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Precatórios da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos conversar com o doutor Flávio José de Souza Brando. Doutor Flávio, é um prazer ouvi-lo aqui pela Rede Eldorado. Da mesma forma, eu estou aqui em Nova York justamente para falar sobre precatórios para a comunidade de advogados internacional e investidores também, tamanha importância que esse assunto já tomou. Sem dúvida. No início da nossa entrevista, eu pediria para o senhor, por gentileza, a definição, para quem não acompanha, a definição de precatórios, doutor. Precatório não passa de uma ordem de pagamento que os tribunais emitem contra os órgãos públicos quando eles perdem em caráter definitivo, sem uma outra qualquer possibilidade de recurso, qualquer tipo de processo que resulte numa condenação financeira. Então o poder público, a União, estados ou municípios perdem processo, tem que pagar alguma coisa, o tribunal emite uma ordem para que isso seja feito. Toda a ordem recebida até o dia 1º de julho de cada ano é incluído no orçamento e tem que ser paga ou teria que ser paga até o final do ano seguinte. E qual o mapa desta situação hoje no Brasil? O senhor tem essa informação? É um caos total. Existe um estoque conhecido de mais de 100 bilhões de reais não pago. A União é uma boa pagadora, mas estados e municípios estão atrasados. Existe toda uma cultura de calote, de inadimplência. O estado de São Paulo sozinho deve mais de 16 bilhões de reais para mais de 600 mil credores. O município de São Paulo deve mais de 10 bilhões e por aí vai. Esse assunto é cuidadosamente escondido pelos órgãos públicos que não querem reconhecer a sua inadimplência, o seu calote, mas esse esqueleto saiu dos armários da conta pública, das contas públicas, não dá mais para esconder e uma solução terá que ser dada, porque senão é o fim da credibilidade do Brasil, que ainda está tão bem, com a reputação tão boa fora do país. E qual o papel do Congresso Nacional, o doutor Flávio José de Souza Brando, presidente da Comissão de Precatórios da OAB, qual o papel do Congresso Nacional em moralizar esta situação? Fazer com que municípios, estados e a União, o que todos paguem o que devem à população brasileira? Lamentavelmente, o Congresso está fazendo o contrário. Em 1988, aprovaram uma moratória de 8 anos, que praticamente ninguém cumpriu. Deu-se 8 anos gratuitamente para o poder público pagar. Quase ninguém pagou. No ano 2000, deram mais 10 anos. Aconteceu a mesma coisa. E agora, o Senado aprovou um projeto de emenda constitucional, a famosa PEC 12, já conhecida como a PEC do calote, onde eles querem limitar
o volume de pagamento de precatórios sobre um percentual das receitas públicas sem limite final de pagamento, ou seja, o poder público, União, Estados e municípios pagarão muito pouco e sem prazo final, vai depender das receitas que acontecerem. Isso para precatórios passados, correntes e futuros. Isso é uma violência que não existe em nenhum lugar do mundo. Ou seja, os órgãos públicos brasileiros, isso já foi aprovado no Senado e agora está indo para a Câmara, eles terão que cumprir a lei e os contratos somente até um percentual das suas receitas. É a mesma coisa que aprovar uma lei dizendo que nós, pessoas físicas, temos que pagar só 2%, digamos, das nossas receitas para pagar dívidas. Então, se eu recebo R$5.000 por mês, eu só precisaria pagar R$100 por mês em dívidas. Seria porta aberta para o calote, no aluguel, no condomínio, no cartão de crédito, tudo. Então, infelizmente, o Senado, ao invés de procurar soluções para resolver equilibradamente tudo, fez uma coisa absolutamente original no mundo, consagrando o calote no país. Agora, a OAB e outras instituições estão trabalhando para virar esse jogo na Câmara. Exatamente, essa era a pergunta. Qual o papel da OAB para tentar virar esse jogo e fazer com que o cidadão receba aquilo que lhe é devido pelas instituições nacionais? A OAB lidera o movimento, como fez no movimento das diretas já, no impeachment, lidera o movimento cívico com outras instituições. Agora, inclusive, o que é muito especial, as associações de magistrados se uniram, as federações de indústria, associações comerciais, federações de servidores. Nós fizemos uma passeata quarta-feira passada em Brasília com mais de 2.000 pessoas. Mais de 100 instituições apoiaram para transmitir aos representantes do povo, os deputados, que isso é uma coisa totalmente inaceitável e que isso precisa ser interrompido e nós precisamos descobrir para achar boas soluções para todo mundo e não apenas proteger o agente público caloteiro. E aí eu gostaria só de antecipar uma pergunta que eu faria lá no final. Qual o perfil daquelas pessoas que precisam desse dinheiro, doutor? Olha, é uma ligação. Normalmente são pessoas de idade, velhinhas, eu digo isso com muito carinho, que precisam do dinheiro para fazer uma cirurgia, uma reforma na casa. Só em São Paulo, mais de 600 mil credores aguardam pagamento e pelas nossas contas, quase 100 mil já morreram aguardando o pagamento que não aconteceu até hoje. Quer dizer, dá para dizer então que aquele cidadão que tem essa dívida com o Estado, muitas vezes ele morre antes. Já morreram quase 100 mil, isso é um fato comprovado. Isso é tratado, infelizmente, pelas autoridades como se fosse um número, uma estatística fria num pedaço de papel. Atrás disso tudo, desses números todos, existem pessoas, existem projetos de vida que foram interrompidos simplesmente porque o Estado não paga suas contas. O Estado, para cobrar, tem todo o direito, faz tudo. Para receber, digo, agora para pagar o que deve pagar, o coitado do cidadão, pessoa física ou jurídica, tem que levar anos no martírio da justiça para afinal aguardar mais 10, 15 anos do que for para receber o que é devido. E aí, doutor, é importante o esclarecimento, quem tem esse dinheiro para receber, ele pode entrar com uma ação individual na justiça contra o Estado? Olha, infelizmente, pela legislação de hoje, somente em casos excepcionais são os chamados sequestros humanitários. Quando a pessoa está com uma doença terminal, uma doença grave, uma situação irreversível, os tribunais têm entendido que nesse caso tem que se interromper a chamada ordem cronológica e possibilitar esse pagamento. Mas a regra hoje é a ordem cronológica. Agora, como os pagamentos estão muito atrasados, só o Estado de São Paulo está 11 orçamentos atrasados. Nós estamos em 2009, ele ainda não pagou o exercício de 1998. Infelizmente, as pessoas hoje, a única coisa a fazer nesse aspecto é esperar. Mas na aprovação que nós queremos conseguir no Congresso, todos devem se dirigir ao seu deputado, enviando e-mails, cartas, telefonemas, dramatizando a situação que é verdadeira e dizendo que o povo espera finalmente uma decisão equilibrada para todo mundo. Ninguém quer acabar com as finanças de estados e municípios, mas os credores não podem mais esperar. Muito pelo contrário, né, doutor? Qual o caso mais clássico para o pagamento do precatório? É em relação a imóvel, doutor, ou terreno?
Olha, existem dois tipos de precatórios básicos. O chamado alimentar, como o próprio nome diz, é aquele que tem origem em cobranças de diferenças trabalhistas, de gratificações de funcionários públicos, salários atrasados, pessoas que foram atropeladas por um carro da polícia, o detento que foi assassinado no presídio, tudo isso dá origem à indenização chamada alimentar. E nós temos também os não alimentares, que tem a ver com situações contratuais, desapropriações de terras, rescisões de contratos de fornecedores, o fornecedor de merenda escolar que não recebeu, enfim, são questões diferentes. Os alimentares, por incrível que pareça, são os que estão mais atrasados na maioria dos lugares do país. E como o senhor já disse, não existe situação similar como essa no mundo, né, doutor? Pelo menos que se tenha conhecimento. Olha, eu trabalho muito com com direito internacional, estudei fora do Brasil e estou hoje falando com vocês com o maior prazer aqui de Nova York. Não existe nada parecido no mundo. É uma invenção brasileira, essa coisa de precatório, é uma jabuticaba de gosto ruim que tem que acabar definitivamente. E para começar, a primeira coisa é fazer, e vocês da imprensa estão nos ajudando muito, é fazer com que as pessoas tenham conhecimento dessa coisa lamentável. Eu amanhã e depois farei palestras aqui em Nova York, que as pessoas, advogados, investidores, eles estão perplexos com o Brasil, porque o Brasil conseguiu, e muito bem, equilibrar suas contas, não tivemos uma crise financeira nos bancos, e como é que de repente surge essa maluquice que vai na contramão do que todo mundo quer para o mundo nesse momento, ou seja, governança, transparência, responsabilidade. Por que apenas proteger o governante que não pagou e do outro lado da mesa, o coitado do credor? Se não existir respeito ao poder judiciário no Brasil, vai acabar a democracia e o Brasil vai perder o seu status, inclusive, de investimento qualificado hoje em dia no mundo. A questão também é que essa situação dos precatórios começou bem antes dos governos atuais. Qual a origem disso, doutor? É toda uma cultura de calote. Quando nós passamos por aquela inflação horrorosa que chegou a 80% ao mês, sim, ninguém entendia muito os números, porque a coisa mudava dramaticamente todo mês. É uma questão que vem de décadas, é verdade. Mas quando a economia se estabilizou, graças a Deus com o Plano Real, as pessoas começaram a enxergar os números verdadeiros. O calote, o valor do calote e o crédito que tinham, que poderia ser utilizado, por exemplo, e é o que nós estamos sugerindo ao Congresso, pagamento da casa própria, pagamento de impostos, pagamento de empréstimos consignados, enfim, existem 1000 coisas práticas, objetivas, que podem ser feitas sem afetar dramaticamente o fluxo de caixa dos entes públicos e tentar resolver a situação. É toda uma cultura de calote que precisa acabar definitivamente no país. Se os cidadãos atrasarem um dia o pagamento do imposto, tem multa, correção. Se o Estado atrasa, não faz absolutamente nada. Isso é justo? Evidentemente que não. Isso não pode acontecer mais. Neste cenário de caos apresentado pelo senhor, evidentemente que nós acompanhamos o tema já há algum tempo e sabemos que é exatamente assim. Algum estado ou algum município do país avançou um pouco mais em relação ao pagamento dos precatórios, doutor? Você tem exceções incríveis. O município do Rio de Janeiro não deve um tostão de precatórios. Nada? Nada, está tudo em dia. O Pará, o estado do Pará parece que está bem. Agora você tem casos dramáticos como do Goiás, estado de Goiás, estado de Alagoas, cidade de Salvador. E para nossa tristeza, paulistanos, o estado de São Paulo, tão rico, não pagou ainda o orçamento de 1998 de precatórios alimentares e o município de São Paulo deve mais de 15 bilhões de reais. Quando tem, por exemplo, 35 bilhões para receber de dívida ativa, ou seja, ele não recebe e não paga. Agora, o que o coitado do contribuinte que tem a receber tem a ver com isso? Se a gestão é má, esse governante que não volte mais ao governo, mas o Estado tem que pagar suas contas, de qualquer forma. O governador José Serra já se pronunciou sobre o assunto, doutor? Ele é o grande líder desse calote, ele é a grande mola propulsora dessa invenção demoníaca de um calote que seria colocado na Constituição. É
um governador inteligente, é um homem que fez um trabalho fabuloso no Ministério da Saúde. Para nós que estamos perto do tema, é incompreensível que um homem com a sua capacidade, a possibilidade real de se tornar presidente da República, apoie e lidere uma barbaridade desse tipo. Agora, falando especificamente da cidade de São Paulo, eu como repórter em 2006 participei de um protesto na Fiesp, aqui a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também em relação a este assunto, e a Fiesp sendo bastante dura contra o prefeito Gilberto Kassab. Até que ponto o empresariado também pode ajudar nesse sentido, doutor? Se manifestando publicamente, informando os seus associados do que está acontecendo e transmitindo aos deputados, agora deputados, que a coisa já passou pelo Senado, a sua insatisfação. Eu insisto nisso, nós temos que criar uma agenda positiva, não basta apenas falar mal do caloteiro, do insensível, do não democrata. Nós temos que apresentar soluções práticas. E essas soluções existem, e nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Nós não somos advogados e credores, inimigos de prefeitos, governadores e presidente da República. Nós somos inimigos do calote, dos ocupantes transitórios do poder que dão o calote. Mas todos temos que trabalhar para tornar as contas públicas transparentes, certo? E que o respeito ao judiciário aconteça de uma maneira efetiva. O senhor classificou como PEC do calote a proposta de emenda constitucional. Deve passar pela Câmara quando, doutor Flávio? Olha, eu acabei de ser informado aqui em Nova York que o deputado Eduardo Cunha, que é o relator da matéria lá na Câmara, está propondo a realização de audiências públicas, que foi alguma coisa que nós combinamos com o deputado depois da passeata da última quarta-feira. Se isso for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos essas sessões públicas daqui a 2 ou 3 semanas, digamos, e depois, dependendo do resultado, o relator pode modificar o que veio do Senado, e isso seria levado a voto num primeiro momento na Comissão de Constituição e Justiça. Depois poderia seguir para o plenário da Câmara. É imprevisível. Isso é uma coisa muito difícil de dizer. Nós trabalhamos anos no Senado e quando entendemos que estavam num caminho com a senadora Cátia Abreu como relatora, infelizmente eles fizeram algumas sessões fantasmas de madrugada para cumprir o ritual constitucional e aprovaram na calada da noite uma versão absolutamente tóxica e lamentável para os direitos dos credores. É uma coisa inacreditável e eu repito, aqui fora do Brasil ninguém acredita que o Brasil esteja na beira de aprovar uma coisa desse tipo. Você falou que o relator é o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Bom, doutor, e aí este evento em Nova York? Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre os debates a serem realizados. Então, a primeira palestra será na Ordem dos Advogados Americana, que é a New York Bar Association. Os advogados que trabalham com assuntos ligados ao Brasil e América Latina tiveram notícia desse problema, mas ainda não no detalhe. Então, a nossa missão aqui é detalhar para os colegas americanos a profundidade desse problema, que não é apenas financeira, contratual. Existe uma via política muito importante. Porque se o Senado aprovar esse limite ao pagamento de despesas judiciais, chamemos assim, vocês imaginam o seguinte: qualquer prefeito vai poder desapropriar na casa do inimigo político, ele vai poder desapropriar a rádio, a televisão, e protegido por esse limite de pagamento. Ele vai ter uma indulgência plena para fazer barbaridades. Um governador mal intencionado pode desapropriar até a Vale do Rio Doce, pode desapropriar empresas que foram privatizadas, pode privatizar concessionária, sem pagar nada além do limite que estaria sendo fixado, que é uma coisa incompreensível. E, inclusive, além disso, as pessoas com precatórios não teriam um horizonte de pagamento e só poderiam fazer dinheiro num leilão reverso, que é o seguinte: o poder público inadimplente realizaria leilões e quem aceitasse receber menos receberia primeiro. Então é o leilão da desgraça. A velhinha que estiver mais desesperada dará o maior
desconto. E é isso que o governo está querendo fazer, se locupletar da própria torpeza, que desde o tempo de Roma ninguém pode aceitar. Assusta isso, hein, doutor? Quer dizer, há um leilão e aí tem que aceitar o menor pagamento. E agora, fora esse problema que é dramático, como é que você pode ter um leilão se você só tem um comprador que é o próprio devedor? Isso não é leilão. Em qualquer faculdade de economia, você aprende que leilão é um lugar onde você tem compradores e devedores. Se você tem só um comprador, ele dita o preço, ele faz o que ele quiser. O que também, na nossa expectativa, será um grande convite à corrupção. Porque se você só tem um comprador e ele paga o que ele quer, muita gente vai estabelecer um preço por fora para receber alguma coisa. Exato. E fala-se tanto em impunidade do cidadão neste país do Brasil, e pelo relato do senhor, é uma impunidade absurda do Estado brasileiro, hein, doutor? Então, muitas pessoas me perguntam por que não se paga precatório no Brasil. Eu sempre digo, número um, que não dá voto. Segundo, porque não é moeda política. Ninguém vai ser diretor de estatal ou de fundo de pensão porque cumpriu a lei. Se o agente público é corrupto, não dá para roubar, porque os pagamentos são feitos na justiça. Não existe transparência, é um assunto chato, abstrato, que aparece no Diário Oficial. E quinto, e mais importante, como você bem disse, a impunidade é total. Então, para que eles vão pagar? Porque é a coisa certa a ser feita, porque todo mundo tem que cumprir a lei? Infelizmente, a grande maioria dos nossos agentes públicos não pensa assim. Só para a gente finalizar, vamos repetir os números então, doutor? Quantas pessoas estão na fila dos precatórios no Brasil neste momento? Olha, no Brasil nós não temos, a amostragem melhor que nós temos aqui é do estado de São Paulo, deixando de lá todos os municípios, são mais de 600 mil credores. A dívida do estado de São Paulo é quase 16 bilhões, ainda não se pagou o orçamento de 1998. E para o Brasil todo, nós estimamos, e é uma mera estimativa, mais de 5 milhões de credores. Todo mundo aguardando o fim do calote público. E tramita no Congresso uma proposta tentando piorar ainda mais a situação de quem depende desse dinheiro. Piorar e tornar crônico, ou seja, seria uma regra constitucional. É o único país do mundo, nem Mobutu no Zimbábue teve coragem de fazer uma coisa dessa. Acho que nem o Chaves na Venezuela. O dia que ele descobrir, ele vai ficar com ciúmes, porque é uma coisa que ele vai gostar muito de fazer. Dr. Flávio José de Souza Brando, advogado, presidente da Comissão de Precatórios da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, discutiu conosco neste Palavra de Quem Decide a dívida do governo brasileiro, estados, municípios e também da União, do governo, dos governos com o cidadão relativamente aos precatórios. Doutor, muito obrigado, viu? Prazer é meu, um abração. Outro. Cotidiano ao avesso, com Sérgio Teles. Nada entendo de precatórios, das leis que os regulam, nem das técnicas grandes distorções no processo eleitoral brasileiro, sendo uma delas justamente o fazer com que o direito ao voto seja transformado numa obrigação ao voto, o que provoca uma mudança radical na questão, fazendo com que multidões de analfabetos funcionais sirvam como currais eleitorais manobrados pelos velhos caciques e coronéis da política nacional. O que no Brasil chamamos de democracia, na verdade, é uma ditadura de analfabetos funcionais manipulados por espertalhões de sempre, preocupados apenas em assaltar o tesouro e fazer suas grandes negociatas. Posso estar enganado, mas ao ouvir falar em precatórios, logo penso, e lá vem rolo com o nosso rico dinheirinho. Você ouve Palavra de Quem Decide.